Fala aí pessoal, beleza? Tô aqui pra mais um vídeo depois de bastante tempo. Eu fiquei sem gravar por motivos aí, eu não tava muito afim de gravar vídeo, já perdi um pouco a vontade, tinha a escola, então tem motivos, eu não vou me especificar em nenhum deles. Mas eu tô aqui de volta pra gravar um vídeo, e acho que eu posso voltar a gravar mais, conforme o tempo for passando, mas eu não vou dar certeza de nada, tá? A última vez que eu dei certeza foi há 5 meses atrás, foi o último vídeo, tá? Então, enfim. O vídeo de hoje vai ser um top 10 personagens mais fortes de Jujutsu Kaisen segundo a minha opinião. Esse vídeo não vai ter tantas scans, não vai ter muita coisa assim, mostrando, tipo, tanta coisa pra apontar aquele personagem, porque é um vídeo que eu não tô muito no humor pra editar com cuidado, até que não vai ser que eu vou editar, vai ser um amigo meu, que não edita melhor que eu, mas... Enfim, caso alguém tenha dúvida e queira debater, conversar, pode colocar nos comentários que eu tô disposto a responder de boa. Eu só tô querendo deixar bem claro logo no início do vídeo que não vai ter tantas coisas demonstrando claramente do que o personagem tá na lista, vai ser muito mais eu conversando e falando. E caso alguém tenha dúvida, queira discutir e debater, pode deixar nos comentários, contanto que você não seja ofensivo nem nada, seja respeitoso, tá de boa. Bem, pra gente não enrolar, eu vou começar do top 10 até o top 1, beleza? Então, vamos lá. Meu top 10 mais forte de Jujutsu Kaisen, na minha opinião, é o Ryu Ishigori, tá? Feiticeiro reencarnado de 400 anos atrás, que lutou contra o Yuta, Auro e o Kurourushi durante o jogo do abate, e ele é conhecido por ter a maior liberação de energia amaldiçoada da história, tá? A técnica dele é a explosão granita, que basicamente permite com que ele dispare lasers de energia amaldiçoada extremamente poderosos. Não tem muito o que detalhar. Ele atira pelo cabelo, só um detalhe assim a se comentar, né? Ele consegue atirar pelo cabelo, mas ele basicamente pode disparar esses feixes de energia amaldiçoada por qualquer parte do corpo. Tanto é que tem um momento que ele e o Yuta estão lutando, que ele pega o Yuta assim por trás e estoura o Yuta, só que ele lança essa rajada de energia pelas costas e não pelo cabelo. Então, enfim, a técnica dele basicamente é disparar energia amaldiçoada. Simples e fácil. O que na minha opinião coloca ele aqui é que ele se demonstrou ser extremamente forte e resistente. Ele conseguiu lutar pau a pau com o Yuta e na minha opinião demonstrou um combate corpo a corpo superior ao do Yuta. Ele conseguiu lutar com a Rika também, com os dois sendo bem equivalentes, e até mesmo nocautear e derrotar a Rika. Mesmo que o tempo dela já estivesse acabando, no caso o tempo dela acabou quando ele deu aquele golpe que estourou ela, ainda foi dito no mangá que era um golpe que daria trabalho até pra Rika totalmente manifestada. Então ele é extremamente forte, ele é muito resistente, ele foi capaz de tancar um desmantelar do Sukuna com intenção de matar, tanto é que fez o Sukuna ter que se aproximar e tocar nele pra cortar. E o que reforça a ideia que ele é extremamente resistente é que durante a batalha de Shinjuku, no caso contra o Yuta e o Itadori, o Sukuna fala que, assim como o Ryu, ele teria que tocar neles pra conseguir realmente matar de fato, né? Por mais que ele ainda fale que o Yuta e o Itadori não cheguem perto da resistência do Ryu, que prova ainda mais a força e a resistência física absurda dele. Além dele também ter uma expansão de domínio, a gente não sabe o que ela faz, mas ele tem, e ele conseguiu usar ela para contrapor a expansão da Uro e do Yuta, que resultou na quebra das três. Outra coisa importante de se mencionar sobre ele é que, mesmo com a técnica exausta depois da expansão de domínio, ele ainda pode liberar a energia amaldiçoada dele, né? Ainda pode disparar os lasers com a mesma potência e mesma eficácia, mesmo sem a técnica inata, porque a técnica inata só melhora a otimização do laser e, pelo que eu entendi, também permite com que ele dispare de outros jeitos. Então ele ainda consegue disparar os lasers do mesmo jeito. Ele foi capaz de, com o laser, né, da técnica dele, bater de frente com o laser do Yuta e da Rika. Por mais que o Yuta ele meio que se contenha um pouco para poder divertir o Ryu. Entretanto, ainda assim é um feito do caramba, tendo em vista que um laser daquele basicamente deu one shot no Geto. Por mais que o Geto não seja um exemplar de resistência, ainda assim é um feito a se considerar, porque superou também o Uzumaki, tá? Então pra mim o Ryu é um sólido top 10, ele é muito forte, ele é bom no corpo a corpo. A técnica dele também é bastante ofensiva, ela é muito útil em um combate para ele poder manter distância. Ele não demonstrou explicitamente a técnica reversa, por mais que eu acho que ele tenha, porque tem alguns ferimentos que ele consegue se recuperar durante a luta e no final ele fica todo destruído pelo laser que ele toma do Yuta. Só que depois, quando ele vai lutar contra o Sukuna, ele já tá completamente inteiraço. Então imagino eu que ele tem uma técnica reversa, ainda mais que ele menciona que recuperar um braço inteiro utilizando técnica reversa é uma coisa extremamente complicada quando ele vê que a Uro perde um braço. Então provavelmente ele tem técnica reversa, mesmo que não tenha sido demonstrado explicitamente, tá?
Entretanto, uma coisa que não foi demonstrada que ele tem é o domínio simples, tá? Tanto o Hollow Wicker Basket ou o domínio simples normal, ele provavelmente não tem, tá? Então, pra mim, Ryu, top 10. Indo agora pro top 9 é o Itadori, tá? Umas pessoas podem falar assim, nossa, por que o Itadori tá tão baixo? Vamos lá. Itadori no combate corpo a corpo, ele é um monstro. Ele é muito bom no combate corpo a corpo, ele tem uma força física absurda. Ele conseguiu lutar pau a pau assim com o Sukuna no final do mangá e com outros personagens de peso pesado. Por mais que ele só conseguiu de fato dar muito trabalho pro Sukuna quando ele começou a acertar os vários Black Flash dele, tá? O Itadori só ficou de fato pau a pau mesmo com o Sukuna quando ele acertou todos os Black Flashes e o Sukuna já tava enfraquecido por conta dos Black Flashes e os socos das almas que ele deu, tá? Então, na prática, o Itadori é sim muito forte, tá? Só que os grandes feitos que ele realizou contra o Sukuna só foram possíveis depois que ele acertou toda a sequência de Black Flash, mais outros socos que ele tinha acertado que estavam enfraquecendo a conexão da alma do Sukuna com o corpo do Megumi, tá? Entretanto, mesmo sem isso, o Itadori ainda é extremamente forte. Como eu falei, ele tem uma força física, uma resistência absurda, tá? O Sukuna precisaria tocar nele diretamente pra matar ele com o Clivar. O Itadori, pra contrapor isso, ele tem a técnica reversa, que é muito avançada. A gente viu que o Sukuna em vários momentos ele também destroçou o corpo dele inteiro, ele foi capaz de se regenerar com a técnica reversa. Ele tem a técnica de sangue, ele consegue usar a manipulação de sangue a um certo ponto, por mais que não esteja ainda tão refinada. Tanto é que em certo momento o Chozo tem que realizar a compreensão do sangue para ele poder usar o sangue perfurante, porque o Itadori ainda não tem a masterização para usar aquilo. Entretanto, ele também tem a técnica do Sukuna, de cortes. Por mais que a gente não tenha visto ele usar o desmantelar, ele usou uma versão do Clivar, que é mostrada tipo com umas tesourinhas quando ele toca no objeto. Entretanto, ainda assim é um Clivar, e é um Clivar que machuca diretamente a alma, tá? Assim como os socos, assim como todos os golpes do Itadori machucam a alma, esse corte também machuca a alma. E muito provavelmente, se eu não me engano, esse é o acerto garantido da expansão de domínio do Itadori, que ele também tem. Ele tem uma expansão de domínio, ele usa contra o Sukuna. Por mais que a gente não conseguiu ver na prática, já que o Sukuna usou o domínio simples para contrapor a expansão. Entretanto, o Itadori tem uma expansão, a gente não sabe direito o que ela faz, mas muito provavelmente é um acerto garantido dos cortes, tá? E ele também tem o domínio simples, tá? Ele usa pra contra-atacar a expansão do Sukuna, inclusive o domínio simples dele tancou por um bom tempo a expansão do Sukuna, que vale se mencionar. E basicamente é isso, tá? O Itadori é muito forte fisicamente, ele é muito resistente, tem uma velocidade boa também, ele consegue acompanhar o Sukuna com dificuldade. Ele consegue acertar muito Black Flash, ele consegue atingir diretamente a alma. Tem a manipulação de sangue, por mais que ele não tenha masterizado ela completamente ainda. E tem os cortes que também cortam a alma, mais a expansão de domínio, técnica reversa e o domínio simples. Então pra mim o Itadori, ele é um top 9, mas porque, na minha opinião, os mais pra frente tem técnicas, usos de técnica melhor que ele, e conseguiriam não necessariamente ter que ir pra uma luta direta, e se tivesse que ir pra uma luta direta teriam mais vantagem que ele, no geral, tá? Indo para o top 8, que pode ser debatível, mas pra mim é a Maki, tá? Por que a Maki? Bem, assim como o Itadori, ela também tem uma força física e resistência absurda. Entretanto, na minha opinião, ela tem uma velocidade muito destacável, tendo em vista que, assim como o Hajime, ela conseguiu reagir a um corte que corta o mundo do Sukuna em condições não muito boas, já que o Sukuna tinha literalmente derrubado um prédio e criado vários destroços para impedir a visão da Maki. E mesmo assim, com dificuldade, ela foi capaz de reagir ao corte. E mais pra frente, quando o Sukuna arremessa ela pra um prédio, ele dá a volta pra pegar ela por trás, assim como o Hajime, ela consegue reagir mesmo sem ver o Sukuna. Ela ainda consegue reagir pra virar e contra-atacar ele. Por mais que, diferente do Hajime, que o Sukuna segurou os braços dele, a Maki ele só atacou direto e ela conseguiu se defender, tá? Então, por conta disso, por conta desses feitos de velocidade e do Sukuna, pelo menos na luta dela, ter se demonstrado estar levando um pouco mais a sério, ter ido com mais força contra ela, pra mim, isso demonstra que ela deve estar sim um pouco acima, pelo menos em velocidade ela deve estar bem mais acima. Ela também é uma mestra em corpo a corpo, ela é muito boa no combate corpo a corpo. E ela tem a Split Soul Katana, né? A espada lá do Toji, que a Mai com sacrifício conseguiu refazer pra Maki, que é uma espada que, como o próprio nome diz, ela consegue cortar a alma, tá? Então ela basicamente cria danos quase irreparáveis, se não irreparáveis pra quem não consegue enxergar o contorno da alma, como o Sukuna, o Itadori ou o Mahito, tá? E mesmo enxergando ainda é extremamente difícil pra se curar desses ataques, tá? Então qualquer personagem que não tiver a visão da alma não conseguiria se curar de nenhum ataque dela, tá? Isso é muito absurdo. E muito provavelmente na luta contra o Sukuna Megumi, quando ele despertou, a Maki não usou a katana exatamente pra não causar danos diretos à alma do Megumi, que é o que ela tinha medo de acontecer, tá? Além de que ela não é afetada por expansão de domínio, tá? Qualquer domínio ela pode simplesmente entrar e sair do jeito que ela quiser, porque ela não é afetada pelo acerto garantido por ela não ter energia amaldiçoada, ok?
Tirando do Sukuna, que é uma exceção, porque bem, ele ataca até coisa que não tem energia amaldiçoada. Então, tirando do Sukuna, ela é basicamente imune a qualquer domínio. Ela tem uma força física, um combate corpo a corpo absurdo, tem uma velocidade extremamente alta. E ela consegue também notar a diferença na temperatura, no clima, na atmosfera, que consegue ajudar ela a reagir melhor também contra ataques, como foi demonstrado contra o Naoya, por exemplo, tá? Então, por esses fatores eu coloco a Maki acima do Itadori, por mais que eu acho sim debatível um ou outro ocuparem essas posições, tá? Indo agora para o top 7, nós temos a Yorozu, tá? Yorozu, que é extremamente forte, tá? Ela conseguiu lutar contra o Sukuna, obviamente o Sukuna se segurando, sem usar a técnica dele, mas ainda assim conseguiu dar uma pressão nele. Ela tem a técnica de construção, mesma técnica da Mai, só que ela usa centenas de vezes melhor que a Mai, porque ela tem muito mais energia amaldiçoada, tem mais experiência e tem uma eficácia muito melhor usar a técnica, tá? Ela usa principalmente uma... Eu não lembro exatamente a descrição, tá? Mas ela basicamente consegue usar tipo um metal líquido preto, que ela basicamente consegue mudar o volume, o peso, a forma do jeito que ela quiser, mantendo a mesma liberação e eficácia de energia amaldiçoada. Até que ela usa isso contra o Sukuna. E tem um certo momento que o Sukuna acaba usando o servo circular para realizar a técnica reversa para anular aquele metal líquido. E ela tem o principal destaque dela é a armadura de inseto, tá? Que ela consegue criar, que aumenta muito a capacidade física dela, permite com que ela voe com as asas, aumenta a força, a velocidade dela. Ela conseguiu pressionar bastante o Sukuna. E quando ela usa essa armadura, ela fez o Sukuna ativar uma Mahoraga, né? Começar a ativar a adaptação do Mahoraga. Ou seja, dá pra entender que até a Yorozu base, o Sukuna não estava levando em consideração nada, ele estava realmente só brincando com ela. Quando ela ativa a armadura, ele realmente começa a ver ela como algum desafio, já que ele usa ela, ele reconhece ela como um oponente digno para poder testar uma Horaga, ok? E além da armadura, a gente tem a técnica mais forte dela, que é a esfera perfeita, tá? É uma esfera completamente perfeita, que tecnicamente não teria como existir, mas ela consegue realizar esse fenômeno. E por conta disso, essa esfera tem uma área de contato com uma pressão infinita. Então, basicamente, tudo que essa esfera toca é literalmente apagado, tá? É basicamente o que o vazio roxo deveria ser, teoricamente, tá? Então, tudo que essa esfera toca é simplesmente apagado. Entretanto, dá-se a entender no mangá que essa esfera é meio lerda. E por isso ela acaba tendo que usar a expansão de domínio para poder usar um acerto garantido com essa esfera, ok? E como eu acabei de comentar, ela tem também uma expansão de domínio que serve como acerto garantido para todos os itens criados com a técnica de construção dela, tá? Incluindo a esfera perfeita. Ela não demonstrou até técnica reversa e nem domínio simples. Entretanto, ela demonstrou ter sim um combate corpo a corpo muito refinado. Ela tem capacidade de manter a luta à distância. Ela consegue se aproximar rápido. Ela pode criar brechas com a técnica de construção. Tem a armadura que aumenta muito as capacidades físicas dela. Conseguiu botar pressão no Sukuna. E tem a esfera perfeita, que é uma técnica ridiculamente forte. E se o oponente não tiver como contramedir com expansão de domínio ou domínio simples, conseguir desfazer o domínio a tempo, ela provavelmente e com certeza vai ganhar com o acerto garantido da esfera perfeita, tá? Eu não coloco a Yorozu acima, porque na minha opinião, mesmo ela sendo muito forte, os acima têm uma capacidade melhor com as suas técnicas, com o seu combate. Eles são ligeiramente superiores, tirando o top 4, que o top 4 eu acho que já é realmente consideravelmente bem superior a ela, mas os dois próximos ainda acho que são um pouco equivalentes, daria pra você trocar as posições, tá? Então, entrando no top 6 agora, nós temos o Kenjaku, tá? Kenjaku é o feiticeiro de 1000 anos, né? Experiência pra caramba. 1000 anos, ele tem a mesma idade do Sukuna, e diferente do Sukuna que virou um objeto amaldiçoado, o Kenjaku continuou agindo ativamente, ele continuou vivo, trocando de corpos em corpos em corpos, adquirindo muita experiência durante esses 1000 anos. Ele é extremamente inteligente, ele arquitetou todo o jogo do abate, todo o incidente de Shibuya, conseguiu fazer pactos com vários feiticeiros durante todos esses anos, para conseguir, né, trazer esses feiticeiros para o jogo do abate. Inclusive pode-se dizer, talvez, que ele possa ser ainda mais antigo, porque o Druve, Lakdawala, ele é de uma era de 2000 anos atrás, ou seja, mais antigo que a Era Heian, 1000 anos antes da Era Heian. Então talvez o Kenjaku seja ainda mais velho do que a gente imagina, mas vamos considerar que ele tenha 1000 anos apenas, tá? Ele tem 3 técnicas, que é a técnica de transição de corpos, que é inútil no combate, honestamente, mas ainda é o que faz ele ficar vivo. Ele tem a técnica de manipulação de maldições, o que é uma técnica extremamente roubada, porque ele literalmente pode absorver e reutilizar qualquer maldição que ele quiser, por mais que, do mesmo jeito que as 10 sombras, se o seu Shikigami morre, se uma maldição morre, ele não pode utilizá-la novamente. Entretanto, se a gente considerar o Kenjaku no Prime, assim por se dizer, né, antes de Shibuya, do jogo do abate, ele tem a maldição da varíola, que tem uma expansão de domínio mortal, caso você não tenha domínio simples ou caso não saiba como contra-atacar ela, por mais que na minha opinião ainda seja uma maldição meio fraca. Ele tem o Kurourushi, que é uma maldição extremamente roubada,
que ele conseguiu dar problema até pro Yuta, mesmo que o Yuta estivesse segurando, obviamente ele ainda conseguiu dar bastante trabalho pro Yuta e quase matar ele. Ele tem a maldição do Ganesha, que é capaz de remover obstáculos, por mais que a gente não tenha visto exatamente como ela funciona. Dá a entender que é uma maldição extremamente forte, porque o Kenjaku usou ela tanto pra chegar nos Estados Unidos e pra demonstrar o poder, e também iria utilizar contra a Yuki, tá? Então dá a entender que é uma maldição extremamente forte. Outro uso que o Kenjaku usa das maldições é pra conseguir tancar ataques por ele. Ele consegue invocar essas maldições de uma forma extremamente rápida pra tomar ataque no lugar dele mesmo. Ele usou isso contra o Chozo, usou isso contra a Yuki, tá? E ele tem a terceira técnica dele, que é a técnica de gravidade, tá? Lembrando, a técnica dele é a técnica de gravidade, que é da mãe do Itadori, e entretanto ele aplica a reversão da técnica nessa técnica e faz a técnica antigravidade, tá? Que é basicamente uma área de gravidade que... é basicamente uma pressão gravitacional absurda que ele exerce numa área de 6 metros em volta dele. Não sei se é 6 metros ou se é por 6 segundos, acho que é alguma coisa assim, tá? Muito forte, é uma técnica que conseguiu não derrotar a Yuki, mas conseguiu nocautear a Yuki por um tempo e deu bastante trabalho tanto pra ela quanto pro Chozo. O Kenjaku também tem a expansão de domínio aberta, tá? Uma expansão aberta que, assim como o Sukuna, é extremamente forte. Ele conseguiu destruir o domínio simples da Yuki rapidamente. E mesmo a gente não sabendo exatamente qual que é o acerto garantido da expansão de domínio dele, ele provavelmente consegue aplicar tanto o efeito da antigravidade quanto o Uzumaki. Muito provavelmente é isso, tá? Que ele usa contra a Yuki, inclusive, que destrói todo lugar e causa muito dano a ela com a técnica de antigravidade. Falando em Uzumaki, ele também consegue usar o Uzumaki, que basicamente sacrifica as maldições para liberar uma grande quantidade de energia amaldiçoada pura, causa uma destruição absurda. E ele consegue utilizar mini Uzumakis. Um desses Uzumakis conseguiu perfurar todo o corpo da Yuki, deixa ela basicamente à beira da morte. Que com um ataque da antigravidade depois ele parte a Yuki no meio, que é um feito bastante considerável. Ele é um mestre no combate corpo a corpo, depois que ele enfraqueceu a Yuki e impossibilitou ela de usar socos fortes o suficiente para destruir ele completamente, ele conseguiu dar uma luta extremamente balanceada contra ela, que com ele tendo vantagem até de certa forma no corpo a corpo. Além dele também ter a técnica reversa, tá? Ele consegue se regenerar de ferimentos consideráveis, tanto é que a Yuki estoura os dois braços dele e ele consegue regenerar, mesmo que os braços não tenham sido arrancados por completo, eles ainda estão lá pendurados, mas ele consegue regenerar esses ataques. Então o Kenjaku, no geral, na minha opinião, ele tá acima da Yorozu porque ele se demonstrou ter um corpo a corpo mais refinado do que ela. Ele tem uma expansão de domínio mais poderosa que ela, na minha opinião. Tanto por ser aberto, tanto por ele ter 2 acertos garantidos que ele pode usar, que é o antigravidade quanto o Uzumaki. Ele tem a técnica de manipulação de maldição, que abre uma gama de usos muito acima do que a Yorozu poderia utilizar, e qualquer outro personagem abaixo dele poderia, na minha opinião. A experiência dele, que é muito grande, e a técnica de antigravidade, que com o uso normal dela foi capaz, inclusive, de contrapor o buraco negro da Yuki, tá? Então, por esse motivo, na minha opinião, o Kenjaku tá no top 6. Agora, abrindo o top 5, nós temos ela, a Yuki Tsukumo, que eu comentei aqui brevemente na parte do Kenjaku. Mas o motivo pra mim dela tá no top 5 é porque a luta dela foi pensada num plano do Tengen, tá? Que acabou atrapalhando a luta dela, querendo ou não, de certa forma. E o próprio Kenjaku disse que caso ela tivesse usado o domínio, a luta poderia ter ido pra outro caminho. E ele mesmo não tinha tanta certeza se ele poderia ganhar dela, ok? A técnica dela envolve criação de massa virtual, tá? Ela consegue aumentar muito a massa do próprio corpo e do Shikigami dela, que é o Garuda, para aumentar os seus ataques e deixar eles mais poderosos, como a gente pode ver quando ela usa contra o Kenjaku, que ela dá um soco e estoura os dois braços dele e manda ele para longe. Ela consegue aplicar também essa própria técnica no Garuda, tá? E esse aumento de massa absurdo não afeta o corpo dela nem o do próprio Shikigami dela, quer dizer, se me engano, o Shikigami afeta um pouco, mas não é tanto. Entretanto, até um ponto, né, o corpo dela não é afetado. Se passa de certo ponto, como a gente viu no ataque suicida dela, ela consegue aumentar em muito a massa, que quebra os limites físicos e gera um buraco negro. Um ataque suicida que leva ela e tecnicamente tudo que está em volta dela, tá? Ela demonstrou ter um corpo a corpo excelente contra quem já conseguiu lutar pau a pau com ele no corpo a corpo. Teve a ajuda do Chozo, mas ainda assim o Chozo não fez tanta coisa, honestamente. Ela tem o Garuda, que é um Shigami que consegue mudar de forma. Ele pode virar um chicote, pode virar uma espada. Ela pode usar de diversas formas que ela quiser, inclusive pode usar até pra prender e pra distrair os oponentes. Inclusive ela pode usar como uma bola, né? Faz ele ficar numa forma de uma bola e aumenta em muito a massa dele, chuta e destrói a maldição do Ganesha em insta-kill. Então é uma técnica extremamente absurda com o Shikigami, que ela consegue usar de forma também extremamente forte. Ela tem uma expansão de domínio que a gente não sabe o que faz, entretanto ela tem expansão, ela tem a técnica reversa e tem também o domínio simples, tá? Pra conseguir competir contra as expansões de domínios, por mais que o domínio dela tenha sido destruído rapidamente pelo acerto garantido da expansão do Kenjaku, tá? Então, na minha opinião, ela está acima do Kenjaku porque ela é muito mais letal do que o Kenjaku com a técnica dela, consegue dar ataques muito mais poderosos e destrutivos.
mais fatais também. Ela tem um leque também de versatilidade bom com o Garuda, podendo usar ele de diversas formas. Consegue manter a distância com o próprio Garuda. Tem sua expansão de domínio para poder contrapor outras expansões e tem também o domínio simples, tá? Além da técnica reversa, tá? Por mais que, novamente, eu acho que Yuki, Kenjaku e Orozo podem alternar entre posição, dependendo da sua interpretação, da sua opinião, ok? Agora a gente entra no top 4, que pra mim é onde tem uma diferença um pouco maior de força desse top 4 pro resto, tá? Então, top 4, Yuta Okkotsu, tá? Por que o Yuta tá no top 4? Calma, eu sei que muita gente vai achar esquisito isso, vai ficar irritado, mas eu vou dar aqui meus pontos. O Yuta é, sim, muito forte, ele tem a maior energia amaldiçoada da obra, atrás apenas do Sukuna, né? Ele consegue fazer uma auto-liberação de energia amaldiçoada com laser de energia e liberações dela, como a gente pode ver contra o Ryu, contra o Geto, contra o Kurorushi. Ele tem também uma técnica reversa muito boa, como a gente viu na colônia de Sendai, ele estava simultaneamente lutando e se curando com a técnica reversa. Ele tem a Rika, que tem ainda mais energia amaldiçoada que ele pode usar como bateria, ou seja, se ele começar a ficar sem energia amaldiçoada, ele pode pegar a energia amaldiçoada da Rika e transferir pra ele. Ele é também bom no corpo a corpo, por mais que eu acho que de todo mundo aqui da lista, ele talvez seja o piorzinho no corpo a corpo, por mais que ele não seja ruim novamente, só acho que ele é inferior ao resto. Em capacidade física ele também não é tão impressionante na minha opinião. Ele é sim forte, é resistente, é rápido, entretanto comparado ao resto aqui eu acho que ele é também um pouco inferior aos mais elevados em cada aspecto. Ele também é sim muito inteligente, entretanto o que destaca ele é a sua expansão de domínio e a sua técnica inata. Sua técnica inata é a Rika, tá? Muita gente confunde que é a cópia, mas a técnica dele é a Rika e a técnica da Rika é a cópia, ok? Sobre a Rika, ela era uma maldição, mas depois ela foi exorcizada e deixou um Shikigami dela pra trás com o Yuta, tá? Que não achem que isso deixou mais fraco, tá? Muito provavelmente o Shikigami ainda é tão forte quanto a maldição em questões físicas, tanto é que o Shikigami conseguiu dar trabalho pro Ryu e também pro Sukuna, conseguiu atrapalhar bastante o Sukuna, tá? A Rika tem como capacidade de copiar técnicas de outras pessoas. A gente não sabe direito se pode utilizar por outros meios a cópia, mas o que a gente sabe é que ela precisa ingerir alguma parte do corpo daquela pessoa para conseguir copiar a técnica, tá? O Yuta também tem a sua expansão de domínio, que tem basicamente duas funcionalidades principais, que um é o acerto garantido, que ele pode escolher uma das várias técnicas que ele tem copiada como acerto garantido, e a segunda é que todas as outras técnicas copiadas vão ficar espalhadas pelo domínio em forma de katanas. Ninguém pode usar além do Yuta, e o Yuta só sabe qual é a técnica quando ele pega a espada, tá? E a técnica também só tem um uso único, ok? Por mais que dá a entender que ele também consegue usar as técnicas separadamente sem pegar nas espadas, já que ele usa a técnica da Uru em certos momentos sem estar com a espada da manipulação do céu, tá? Agora, indo no aspecto das técnicas copiadas, ele tem a técnica da Uru, que é a manipulação do céu, que consegue basicamente transformar um espaço em uma superfície que ele consegue pegar. Com isso ele consegue redirecionar ataques, consegue ficar invisível, consegue flutuar, levitando, voando. Consegue quebrar o próprio espaço, fazendo o míssil de gelo fino, que é um ataque muito forte, conseguiu dar um dano crítico no Ryu. E quando a Uru usou, também conseguiu causar certo dano contra o Yuta. Ele tem a clarividência que ele copiou do Charles, que basicamente quando ele deixa a ponta da lâmina dele com sangue, ele consegue criar um painel de mangá no adversário e faz com que ele consiga prever 1 segundo no futuro. Ele tem a técnica do Druven, que permite com que crie Shikigamis. Eu não entendi direito a técnica do Druven, honestamente, mas pelo que eu entendi são Shikigamis que criam um rastro que serve como uma barreira, e essa barreira dá dano no oponente. Ele tem a técnica da fala amaldiçoada, que basicamente o que ele fala a pessoa vai ter que obedecer, como a gente já viu ele utilizando várias vezes. Ele tem a escada de Jacó, que basicamente permite com que ele anule técnicas inatas e dê um puta de um dano absurdo, como a gente vê com o Sukuna, quando a Anjo usa ele, ela basicamente queima todo o corpo do Sukuna. E anula técnicas inatas, como eu já falei, tá? De resto, eu acho que é isso sobre o Yuta, tá? Ele tem grande vantagem normalmente no corpo a corpo, porque são 2 contra 1, é ele e a Rika. Ambos os dois têm status muito bons, a Rika é extremamente forte. O Yuta, na minha opinião, é sim um pouco inferior a ela fisicamente, entretanto ele não fica pra trás. Ele é sim muito bom no corpo a corpo, ele tem muita energia amaldiçoada, ele tem a técnica reversa que ele consegue usar bastante. Inclusive ele consegue curar outras pessoas com a técnica reversa. A energia amaldiçoada dele é muito difícil de acabar, porque além da própria energia dele, ele também tem a energia da Rika, que ele pode ficar abastecendo. Ele tem várias das técnicas copiadas, por mais que naturalmente ele só consegue utilizar essas técnicas por 5 minutos, quando ele manifesta a Rika completamente. Ele tem um bom corpo a corpo, mas que eu acho inferior a todo o resto da lista. E ele também é bastante inteligente no combate, tá? Pra mim é por isso que o Yuta está aqui, tá? Ele não está no top 3, porque o top 3 pra mim ainda é um pouco superior a ele em outros aspectos. Mas no geral é isso, o Yuta é muito forte. E pra mim ele poderia também ser o top 3, caso não fosse o próximo da lista, tá? E no top 3 agora, né, finalmente, temos
Hajime Kashimo, feiticeiro mais forte da Era Edo, né, de 400 anos atrás, e que reencarnou aqui para lutar contra o Sukuna. Por que o Hajime tá no top 3, na minha opinião? Bem, o Hajime na base, ele já conseguia lutar bem igualado com o Hakari. O Hakari, esse que é reforçado várias vezes, ser pau a pau com o Yuta e com a Maki, né, sendo os 3 mais fortes. E o Hajime foi capaz de lutar pau a pau com o Hakari, com o Jackpot, que basicamente deixa ele imortal com a energia reversa mais poderosa da obra, superando inclusive o próprio Gojo e o Sukuna. O Hajime é um mestre no corpo a corpo, ele demonstrou isso contra o Hakari, que ele basicamente toda vez que ele começava o combate ou que o Hakari dava uma brecha, o Hajime aproveitava e conseguia demonstrar um uso muito bom. Conseguia dominar o Hakari várias vezes, por mais que o Hakari também não deixasse tão fácil, ele também dominava o Hajime. Entretanto, estava bem igualado. Quando o Hakari perde o Jackpot e vai para a batalha de domínio, a gente vê a proficiência do Hajime no combate corpo a corpo, ele simplesmente domina o Hakari sem o Jackpot facilmente, matando e nocauteando ele várias vezes dentro do domínio. E mesmo com o Jackpot, o Hajime ainda demonstrou um uso de combate corpo a corpo muito bom. Ele demonstrou ter conhecimento do funcionamento da técnica reversa, por mais que a gente não sabe se ele consegue usar ou não. Dá-se a entender que ele não consegue, entretanto nada é reforçado exatamente que ele consegue ou não. Ele pode só não ter utilizado porque ele nunca sofreu nenhum dano específico, tá? Inclusive isso daí é uma outra coisa que deve ser pontuada. O Hajime tem uma força física, resistência e velocidade sim, extremamente altas. Ele conseguiu tancar vários ataques do Hakari durante a luta inteira e continuar lutando de boa. A energia amaldiçoada dele tem propriedades elétricas, que basicamente toda vez que ele bate, ele não só vai dar o dano físico, ele também vai dar um choque em você, que torna os ataques dele basicamente imbloqueáveis. E por conta dessa propriedade elétrica da energia amaldiçoada dele, ele consegue disparar um raio de acerto garantido. Basicamente ele golpeia o oponente algumas vezes, com isso ele carrega o cara com uma carga positiva e depois descarrega com a carga negativa que está no próprio corpo dele, criando um raio que basicamente vai perseguir o cara para sempre. Não pode ser bloqueado de jeito nenhum, porque o raio vai acertar, é um raio de acerto garantido basicamente, tanto é que acredito que ele não precisa de um domínio para utilizar esse ataque. E causa um dano massivo, como a gente pode ver com o Hakari, que basicamente explodiu o braço dele. Ele só não morreu porque a técnica reversa dele é absurda quando acertou na cabeça. O Hajime também consegue usar esse raio em outras coisas que ele carregou, como o cajado dele. Ele usa as cargas que estavam no cajado para criar um raio entre ele e o cajado, que basicamente explode o corpo do Hakari. O Hakari só sobreviveu porque ele conseguiu usar a expansão de domínio a tempo para recuperar o estômago que foi destruído. E esse raio também é basicamente matar o Sukuna na luta deles, tanto é que o Sukuna foi forçado a utilizar a reencarnação para conseguir tancar aquele ataque, ok? Indo para a técnica do Hajime, que é onde fica mais absurdo, o Hajime começa a transformar o corpo dele em energia amaldiçoada elétrica, e pela energia amaldiçoada dele ser elétrica, ele permite ele realizar qualquer fenômeno que se deriva da eletricidade, tá? Ele demonstrou usar ondas sonoras que são sintonizadas e otimizadas com a frequência natural da matéria, que na prática seria um efeito de ressonância, que nem basicamente aqueles vídeos que uma pessoa grita e estoura uma taça de vidro, porque ela grita, o grito dá a mesma frequência do material. Tecnicamente a mesma lógica, por mais que a gente não saiba por que o Sukuna não morreu para aquele ataque. Provavelmente ele usou a amplificação de domínio. Entretanto, mesmo que esse ataque não mate necessariamente ou cause muito dano, ainda é bom para poder desnortear e enganar os oponentes, tá? O Hajime fica mais rápido e ágil, porque ele tem ativações elétricas do cérebro que melhoram a agilidade dele. E o corpo dele superou os limites humanos, como é dito na própria técnica, para poder realizar todos esses fenômenos. O corpo físico dele já superou os limites da humanidade, ou seja, que basicamente implica diretamente que ele ficou muito mais forte, resistente e rápido. Por mais que a resistência a gente não tenha confirmação, ele com certeza ficou mais forte fisicamente. Tanto é que os socos dele, claramente dá pra ver que o Sukuna sente bastante o impacto do soco dele. Outra habilidade que ele demonstrou poder usar com a técnica são ondas eletromagnéticas que evaporam tudo que irradiam, que é extremamente forte. E a gente viu que ele pode usar ela sem limitação nenhuma, assim como o grito lá das ondas sonoras ele consegue usar sem ativação nem nada, ele só usa, que é extremamente forte. Tanto é que todas as vezes que ele utilizou o Sukuna, deu um jeito de evitar para não tomar o ataque. Ele ainda consegue usar o raio de acerto garantido dele. Eu não sei se eu mencionei, mas ele também tem o domínio simples, que é o Hollow Wicker Basket. E muita gente pode falar assim, ah, mas esse domínio simples não é tão eficiente que você tem que ficar usando sinais de mão. Não, você não precisa usar os sinais de mão para manter esse domínio. O Sukuna só utilizou para conseguir manter a mesma liberação, para ele não ser quebrado pelo domínio do Yuta. E o Hajime, como o corpo dele é reconstruído de energia amaldiçoada, e a gente viu que ele consegue recriar membros perdidos e até criar novos, como ele cria um terceiro olho durante a luta contra o Sukuna, e ele até regenera a mão. Na minha opinião, é muito plausível que ele consiga criar um novo par de mãos para poder ficar usando o símbolo do domínio simples, tá? Pra mim é um ponto a se considerar, tendo em vista que ele conseguiu criar um olho, que é um membro tão complexo e não mais complexo até que um braço ou uma mão, beleza? Como eu acabei de mencionar, ele conseguiu criar um olho, que ele aplicou visão de raio-x, que é outro fenômeno que pode ser derivado da energia elétrica.
Ele consegue regenerar membros perdidos, como ele usou. Ele recuperou parte da mão que foi perdida pelo desmantelar do Sukuna. Falando do desmantelar do Sukuna, eu mencionei na parte da Maki, o Hajime tem feito velocidade absurdos. Quando o Sukuna usa o desmantelar que corta o mundo, o Hajime tá em pleno ar, disparando uma onda eletromagnética. E o Sukuna, enquanto o Hajime estava preparando para disparar a onda eletromagnética, o Sukuna também estava preparando o corte que corta o mundo. Na hora que o Sukuna dispara, o Hajime estava em pleno ar, o que limita muito o desvio dele, e ele tinha acabado de lançar o ataque, então ele provavelmente ainda estava meio travado por causa da pose que ele fez para lançar a onda eletromagnética. Mesmo o Sukuna pedindo para ele desviar, o cenário que o Hajime estava era basicamente totalmente contra ele, tá? Ele não conseguia ver o corte, pelo menos dá a entender que ele não conseguia ver o corte. Ele estava ainda meio travado por causa da pose do ataque dele, e ele estava em pleno ar. E ainda assim ele conseguiu desviar do corte, saindo apenas com um pequeno ferimento na mão que ele conseguiu regenerar posteriormente, sem muitos problemas. E após isso, o Sukuna usa Kamutoki para bloquear a visão do Hajime, deixando ele basicamente cego, pegando ele por trás, e ainda assim o Hajime ainda foi capaz de reagir com o Sukuna chegando por trás e preparar um ataque contra ele. Ele basicamente só se ferrou ali porque o Sukuna foi mais rápido, obviamente, e usou o par de membro superior dele para pegar a mão do Hajime e pedir com que ele usasse o ataque, e usou os de baixo para golpear o Hajime, tá? Entretanto, antes disso, o Hajime ainda se demonstrou ser capaz de reagir ao Sukuna na sua verdadeira forma. Ele foi capaz de bloquear 2 ataques físicos do Sukuna. E no geral é isso, tá? O Hajime é extremamente forte fisicamente, ele tem um combate corpo a corpo absurdo, ele tem uma técnica inata muito forte também, com 2 usos muito bons, e ele tem o seu raio de acerto garantido, que basicamente é um insta-kill pra qualquer personagem que não tem uma técnica reversa extremamente absurda, como a do Hakari, por exemplo, tá? Por esses motivos eu coloco ele acima do Yuta, por mais que eu acho que os dois são bastante debatíveis, mas por esses motivos que eu expliquei eu coloco o Hajime acima do Yuta, ok? Agora a gente vai para o top 2, beleza? Que é, acho que dispensa apresentações, mas pode surpreender algumas pessoas no meu top 2, tá? Então vamos lá. Bem, agora indo para o top 2, tá? Eu vou falar logo o top 2 e o top 1, porque eu acho que eles são muito óbvios quais são, tá? Então eu vou simplesmente só falar do porquê que eu acho que um está abaixo do outro, e a diferença entre eles, pra não consumir mais tempo de vídeo, que o vídeo já tá extremamente longo, tá? Então top 2, Sukuna no corpo do Megumi, top 1, Gojo. Ah, mas por que você acha isso? Bem, simples. O Gojo, durante a luta dele, se demonstrou ser o melhor combatente corpo a corpo, tá? Dentro dos domínios ele conseguiu quebrar o domínio do Sukuna, ou seja, conseguiu dar dano crítico suficiente no Sukuna para poder fazer o domínio dele quebrar. Ele consegue utilizar o azul para reforçar os golpes físicos dele. O vermelho e o azul para mim são usos muito bons, e o Gojo consegue fazer vários usos bons deles. Mesmo o Sukuna tendo desmantelado o Clivar, o Gojo se demonstrou com a técnica reversa ser capaz de tancar eles. E o próprio domínio simples do Gojo foi capaz de tancar o domínio do Sukuna por mais tempo, né, que o esperado. Além do Gojo ser também extremamente inteligente, e mesmo que caso o Sukuna não tivesse das sombras, o Gojo provavelmente adotaria uma estratégia diferente para poder lidar com o Sukuna, tá? Além de que o Gojo tem o Mugen, que mesmo que seja capaz de atravessar via amplificação de domínio, a maioria dos personagens não conseguiriam passar ainda assim pelo Mugen, e a amplificação de domínio não quebra o Mugen de vez, ela vai quebrando aos poucos, o que dá tempo suficiente pro Gojo conseguir contra-atacar a pessoa, tá? Além, claro, da própria expansão de domínio dele, que é extremamente poderosa, então se pega, é morte. E basicamente, se não me engano, foi confirmado na luta do Sukuna contra o Gojo que tanto o Sukuna quanto o Gojo são os que têm o melhor refino de domínio. Então basicamente, se o Gojo expande o domínio, qualquer um perde. Além de que ele também pode usar o domínio dele várias vezes no dia, tá? Diferente de qualquer outro feiticeiro que só conseguiria usar uma, tá? E no caso ele e o Sukuna podem usar. Então pra mim a diferença que faz o Gojo ser o top 1 e não o Sukuna é que o Gojo é extremamente inteligente como o Sukuna, é extremamente adaptável durante a luta, tá? Ele consegue fazer várias estratégias e mudar de estratégia caso necessário. Ele conseguiu lidar tanto com o Sukuna, tanto com o Mahoraga, tanto com o Agito, simultaneamente. Conseguiu criar um plano para conseguir derrotar o Sukuna e o Mahoraga. E como o Jijaku também falou, ele provavelmente só perdeu porque ele deixou a guarda baixa, tá? Caso ele não tivesse deixado a guarda baixa, ele provavelmente conseguiria desviar do corta o mundo, beleza? Então, por esse motivo, na minha opinião, o top 1 é o Gojo e o top 2 é o Sukuna. Por mais que eu vejo tudo bem caso alguém coloque o Sukuna em top 1 e o Gojo em top 2, porque é muito mais aceitável, de certa forma. Eu só coloco o Gojo em top 1 porque, pelo que eu li do mangá, pelo que eu reli várias vezes, pelo que eu analisei, na minha opinião, o Gojo teria mais chances contra, não só o Sukuna, mas contra a maior parte do universo. E as técnicas dele, no geral, são muito mais versáteis que as do Sukuna. Ok? Bem, esse foi o vídeo, ele ficou extremamente longo, tá? Eu espero que vocês gostem. Deem like, compartilhem, caso vocês tenham opiniões diferentes, vocês podem deixar nos comentários, contanto que vocês sejam respeitosos, não ofendam ninguém. E é basicamente isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e falou, até uma próxima vez.